Você já pensou em utilizar o regime de contratação integrada para um processo de contratação que não seja apenas para obras ou serviços de engenharia, ou seja, utilizar a contratação integrada para outros serviços? Este é o tema do No Trânsito com Gestão Pública de hoje, nesta sexta-feira livre. Contratação integrada e sua possibilidade de utilização para serviços que não sejam de engenharia ou obra. Qual o fundamento disso, Tiago? Qual o fundamento que você traz para levantar esta discussão? A publicação da medida provisória número 961 de 2020, tão utilizada aí para combate aos efeitos da pandemia do coronavírus, que ela está em vigor até o fim do estado de calamidade determinado no decreto legislativo federal, e que é 12 de dezembro de 2020. Nesta medida provisória traz algumas possibilidades que afetam o processo de contratação, entre elas a expansão da utilização do regime diferenciado de contratação, o RDC, previsto na Lei 12.462 de 2011, para qualquer tipo de contratação, não só para obras e serviços de engenharia e as aquisições que envolvam esses projetos, esses empreendimentos previstos na lei. Nesse sentido, a gente pode abrir aí um pensamento sistemático, uma interpretação sistemática, já que a medida provisória 961 estendeu a aplicação do RDC para outros tipos de contratação. A lei do RDC, a Lei Federal 12.462 de 2011, ela originalmente foi construída para obras e serviços de engenharia. Tudo que nela se refere a obras e serviços de engenharia com a aplicação da medida provisória passa a ser também abrangido para tudo. Se a medida provisória abriu a utilização do RDC para outros tipos de serviço, abriu também para tudo que se refere para obras e serviços de engenharia. Por que eu estou falando isso? O artigo 9º da Lei 12.462, ele fala da possibilidade da utilização do regime de contratação integrada. E essa possibilidade, no caput do artigo 9º, ele fala para obras e serviços de engenharia. Restringe ali para obras e serviços de engenharia. Mas, ora, isso era a natureza da lei. O RDC foi criado para obras e serviços de engenharia e aquelas aquisições que estão em torno desses empreendimentos. Com a nova visão da medida provisória 961, tudo que se refere a obras e serviços de engenharia, a gente abre essa possibilidade de interpretação, de utilizar também para esses outros tipos de serviços, esses outros tipos de contratação. Por isso, contratação integrada, prevista no artigo 9º, que é utilizada para obras e serviços de engenharia que envolvam inovação tecnológica, utilização de tecnologia restrita no mercado e contratações com diferentes possibilidades de metodologias, ou seja, de execução com modelagens diferentes, podem ser utilizados a contratação integrada. E, por essa interpretação sistemática, a gente utilizaria para outros serviços. Isso se chama, pessoal, o caminho para a consensualidade entre a administração pública e iniciativa privada. Isso está previsto na LINB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê cada vez mais essa aproximação da administração pública com o efeito concreto da norma, com encontrar a melhor solução concreta para a entrega das políticas públicas para a população. O próprio PL, projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vem sendo discutido no Senado Federal, ele também prevê alguns mecanismos de consensualidade, como o PMI, procedimento de manifestação de interesse, e o próprio diálogo competitivo. E a Instrução Normativa número 05/2017 da Secretaria de Gestão do antigo Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, mesmo sem aprovação do PL, já prevê também alguns mecanismos dessa consensualidade que se aproxima da contratação integrada para a contratação de serviços comuns. O próprio contratação de serviço de limpeza, o que é que a IN traz lá? Que o servidor público se abstenha de colocar em seus termos de referência, seus editais, a estimativa da quantidade de pessoal para os serviços de limpeza. Ele pede para ser utilizado a métrica de produtividade, metro quadrado limpo, que essa produtividade vai refletir, claro, no servente por metro quadrado. Mas essa quantidade de servente por metro quadrado, quem vai estabelecer é o licitante na sua proposta. A administração faz uma composição de custo
com uma estimativa, mas aquela estimativa ela não é fixa com o número de serventes. O licitante dá a proposta e, de acordo com os seus mecanismos e sua estrutura tecnológica e de metodologias, ela vai dizer: eu executo esse metro quadrado limpo nessa produtividade com essa quantidade aqui X de serventes. Isso já é consensualidade. Isso se aproxima muito da contratação integrada, se a gente for parar para ver. Por isso eu abro essa discussão. Será que cabe, com a medida provisória 961, a contratação integrada para outros serviços que não seja obras e serviços de engenharia? É uma interpretação sistemática que a gente pode passar a pensar um pouco e discutir um pouco. Essa foi nossa dica de hoje, essa foi nossa reflexão dessa sexta-feira livre. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira no nosso próximo No Trânsito com Gestão Pública.